Então, vamos lá, o título dessa noite é Recebendo o Auxílio do Senhor para Perdoar. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, recebendo o auxílio do Senhor para perdoar. Você sabe que as nossas mensagens, elas são mensagens que Deus manda entregar para a igreja. Mensagens que são chaves para quê? Para que você desenvolva, cresça e seja uma grande bênção. Geralmente você não vai crescer só ouvindo, ó, você vai dar certo, você vai crescer. A família da Tamara, Deus abençoe, vieram mesmo, hein? Ó, veio mesmo, glória a Deus. Você não vai crescer só, ó, você vai dar certo, você vai crescer quando você se conectar com a palavra de Deus. Vamos para o nosso texto base, Epístola aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 13. Em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo mais uma vez toque nas nossas vidas, para que seja uma mensagem poderosa e afogueada. Amém, gente? Colossenses 3,13, está aqui o texto, diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção, não deixe que nada tire sua atenção. Agora, só ouça. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém, gente? Uma das coisas que o crente vai ter que praticar frequentemente, o crente, o filho de Deus. Quando eu falo crente, eu estou falando filho de Deus, o genuíno, que nasceu de novo. Uma coisa que o crente vai ter que praticar frequentemente é o quê? É o perdão. O perdão, ele é algo que você tem que já deixar programado na sua mente, pois cedo ou mais tarde você vai ter que liberar o perdão em alguma situação da sua vida. Cedo ou mais tarde. Você já deixa programado, já prepara a sua mente. Você já tem que sair daqui nessa noite, eu tenho que ficar preparado para perdoar, eu tenho que ficar preparado para perdoar. A não ser que você queira ficar no meio do caminho, no meio do deserto. Você quer ficar? Não, né? Ou você quer ficar? Tem gente que parece que quer, não, né? Você quer avançar e chegar até onde Deus tem para você, é ou não é? Então você tem que programar a sua mente, que eu tenho que perdoar. Esse é do tipo da mensagem que você vai falar, mas pastor, é o Senhor. Você já tem que colocar na sua mente. O perdão, meu irmão, minha irmã, pode ser algo difícil de praticar. E por quê, pastor? Talvez por causa da nossa falta de amor. Talvez por causa da nossa falta de fé. Talvez por causa da nossa falta de sabedoria. Talvez por causa da nossa falta de humildade. Ter que perdoar alguém que falou mal de nós, ou que foi ingrato com as nossas vidas, ou que nos traiu, ou que nos prejudicou de alguma certa forma, sempre será uma tarefa complicada demais, é ou não é, gente? Mas mesmo sendo uma atitude que não é tão simples de tomar, não uma atitude simples a se fazer, o perdão é algo indispensável para vivermos o novo de Deus. Indispensável. Não tem como. Não tem jeito. O que eu quero dizer para você é que liberar perdão para aqueles que nos ofenderam é um passo importantíssimo para acessarmos o novo de Deus. Pastor, mas o que é o novo de Deus, pastor? O novo de Deus é uma vida dentro do propósito de Deus. Uma vida fora do propósito de Deus é um fracasso, mas uma vida dentro do propósito de Deus é o novo de Deus, é bênção. O novo de Deus é estarmos no centro da vontade de Deus. O novo de Deus é desfrutar das coisas que Deus preparou para nós. Isso é o novo de Deus. Agora, preste muita atenção. Se nós estivermos presos em ofensas e mágoas, escute, preste atenção.
dificilmente a gente vai acessar o novo de Deus, o que Deus tem para nós. Se estivermos presos em mágoas, coisas do passado, dificilmente a gente vai acessar. Não vai ter jeito. Eu preciso ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite. Mas talvez que você não saia daqui contente comigo. Por mais que você não saia daqui, uau, que mensagem, hein? Vontade de voar. Aperte o cinto. Porque nós temos que sair com a consciência, com o entendimento, sabendo que para andarmos nas coisas de Deus, as coisas novas de Deus, a gente precisa se desprender do passado. É muito bonito cantar coisas novas, Deus está fazendo, é muito bonito. Mas para acessar, não é mágica. São ações, reações nossas, de acordo com a palavra de Deus. Atitudes de fé. Eu quero declarar aqui no nome de Jesus, se você quiser levantar a mão, você levanta. Geralmente se levanta a mão para receber, mas fique à vontade. Eu quero declarar no nome de Jesus que hoje o Senhor vai te capacitar a liberar o perdão necessário. Em nome de Jesus. Pelos olhos da fé eu vejo você liberando o perdão e acessando o novo de Deus. Pastor, o que é liberar o perdão, pastor? É esquecer? É amnésia? Não. Liberar perdão é considerar aquela ofensa quitada. O nosso texto base diz, Colossenses 3,13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Não tem algo na palavra de Deus tão direto para a vida do crente como as epístolas, como as cartas. É muito direto. Toda a Bíblia, meu irmão, minha irmã, é útil para o nosso ensino, sem dúvida alguma, mas eu quero dizer que a aplicação das cartas é muito fácil a se fazer. Não tem como você não ler esse texto e não entender esse texto, é muito fácil. As cartas é para a igreja, a carta é para os crentes, as epístolas são para os filhos de Deus. É uma programação de mente para que os filhos de Deus agora andem nessas verdades. Nós não precisamos de muito tempo para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo. Quando nós lemos essa carta, aos Colossenses, e nosso texto base, que nós estamos aqui, nós podemos ver o que Deus quer de nós, o que Deus quer dos crentes, o que Deus quer para as nossas vidas. E Ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. O versículo acima, esse versículo diz: suportem uns aos outros. Diga comigo assim, suportem uns aos outros. Olha como ele começa: suportem-se uns aos outros. Essa palavra suportar aqui no texto significa levantar, manter-se firme, sustentar, carregar. É como se eu pegasse algo pesado e carregasse isso. É carregar, é sustentar, é manter-se firme. O que a palavra de Deus está dizendo, preste muita atenção, o que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos carregar uns aos outros. Cara, por mais que você pense que não é boa notícia, isso é uma boa notícia. A palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos carregar uns aos outros, suportar uns aos outros. Aí alguém pode me dizer aqui nessa noite, dizer o seguinte: pastor, mas esse irmão ou essa irmã da igreja é complicado demais. Está aí o desafio. Coisa fácil é dizer tem vitória nesta noite, você dizer aleluia. É fácil receber. Essas mensagens são fáceis de receber. Tem prosperidade nesta noite. Tem gente que vai ter assim, Mas agora dizer o seguinte: o que a Bíblia está dizendo é para você suportar o seu irmão, ainda que ele seja complicado demais, ainda que ele seja chato demais. Aqui não tem gente chata.
Vocês são lindos demais. Está aí o desafio. Sabe o que significa? Você tem que carregar esse irmão ou essa irmã com paciência, esperando com fé que a palavra de Deus transforme a vida dele como transformou a tua. Céu espiritual. Você é o crente. Você é o crente. Então o mais fraco, o mais complicado, o mais chato ou chato, você tem que suportar, levantar, carregar na esperança, na fé de que a palavra vai tocar na vida dele. Então preste muita atenção, falo ou não falo? Quando você diz, eu não suporto aquele irmão, você está indo na contramão da palavra. Diga comigo assim, ó, para que isso, rapaz? Sai de casa no domingo. Eu não suporto aquela irmã, eu não suporto aquele irmão. Você está indo na contramão da palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra orienta a nós suportarmos uns aos outros. A realidade, sabe qual é? A nossa realidade, sabe qual é? A nossa, a nossa. É que muitos de nós não queremos ter o trabalho de suportar, ter o trabalho de carregar. Nós não queremos ter o trabalho de manter algo firme, alguém firme, carregar aquela pessoa. Nós não queremos ter esse trabalho. A nossa mente foi programada assim, ó. Olha como nossa mente foi programada. É gente boa? É, então vamos ter comunhão. Aleluia. É chato? É, então mantenho longe. Infelizmente a nossa mente ficou assim. Estou falando para crente, estou falando para filho de Deus. Agora pense comigo. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Como que dentro de uma igreja da nossa, do pleno evangelho, como que dentro de uma igreja vai ter só gente educada, gentil, bacana, se na igreja tem todo tipo de pessoas? Se na igreja tem pessoas com histórias diferentes, com famílias diferentes, contextos diferentes, tiveram aprendizados diferentes. Então, às vezes, aquilo que eu considero que é ruim, que é complicado, talvez o complicado sou eu, quem está entendendo? Como que eu vou esperar que na igreja, tendo tantas pessoas, diversos tipos de pessoas, como que a gente vai esperar, querido irmão e irmã, que vai ser todo mundo do jeito que a gente gosta? Não tem jeito, são muitas pessoas. O que é mais fácil? Vou reperguntar, o que é mais fácil? Alguém vai responder, mais fácil, pastor Coutinho, é sair da igreja. É ou não é, gente? Não é, mas esse é o pensamento de muitos de nós. Do que o mais fácil é procurar uma outra igreja, é sair procurando uma outra igreja. Só que uma coisa, escute o que eu vou te dizer, uma coisa que você não sabe é que na outra igreja também terão pessoas que você também não vai gostar. No começo, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, olha que bacana. Café? Estou tomando café agora. Lanchinho? Opa, lanchinho, aleluia. No começo está tudo assim, mas conforme o tempo, você vai percebendo que as mesmas pessoas, os tipos de pessoas, talvez que você considerava chato, aqui você vai encontrar num outro lugar. Então, se você não aprender, escute, se você não aprender a suportar as pessoas com a esperança de que elas mudem, elas sejam transformadas, sejam guiadas pelo Espírito Santo, você vai ficar saindo de igreja em igreja. Pastor, para mim não tem problema, pastor. Para mim não tem problema, eu posso sair de igreja em igreja, fica aqui 6 meses em uma, aleluia, fica legal, aí eu vou na outra, 8 meses,
Depois já vou na outra 3 meses, e já vou na outra, eu fico 1 ano, aguentei bastante, hein? E vai, para mim não tem problema. Agora, se essa for a sua ideia, deixa eu falar, como que fica as raízes? Já que você precisa se enraizar num lugar. Pastor, por que eu preciso enraizar? Porque geralmente nós começamos a produzir frutos dentro do ministério quando nós estamos enraizados em um lugar. Você vai numa igreja, por exemplo, você entra aqui, você acha que vai tudo pronto. O cara que está aqui cantando, ou a pessoa que está aqui cantando, ou o cara que está pregando aqui, ou o pastor Coutinho está pregando, começou ontem. Mas são 10 anos com esse ministério, só com esse ministério, fora os 16 anos caminhando com Jesus, produzindo frutos, frutificando. Então você precisa enraizar num lugar, para quê? Para que você dê frutos, para que você frutifique. Por isso que você precisa enraizar no lugar, não pode ficar saindo de um lugar e indo para o outro, e vai para um, e vai para o outro, e pega o outro aqui, e vai para o outro ali. Olha para quem está do outro lado e fala assim, ó, aí não, varão, fala para ele, ou varoa, né? Fala assim, não, minha irmã, fala assim, você precisa enraizar, fala para ele. Você já viu crentes já que nunca param nas igrejas? Você já viu crente já assim? Vê se eu vou falar, está certo. Nunca constrói uma história. Geralmente quando você vai numa igreja, vai visitar uma igreja, está lá alguém lá, fluindo. Você vai ver essa pessoa, está quantos anos é essa pessoa? Essa pessoa aí tem 7 anos lá. E o outro que está fluindo, essa pessoa tem 5 anos lá, o outro tem 10 anos lá. Ou seja, são pessoas de... É óbvio, é claro que o inimigo quer o quê? Quer tirar você deste lugar. É claro que ele quer colocar um monte de coisa na sua mente, na sua cabeça, para quê? Para que você desanime daqui. Mas deixa eu te falar, nós não somos perfeitos, nós não somos. Mas eu quero te falar que a graça de Deus que nos ajuda a suportar é perfeita. E ela está disponível para as nossas vidas. Essas pessoas que não param na igreja, o que acontece? Elas nunca produzem frutos permanentes. E aqueles crentes que você vê, que eles chegam na nova igreja e já querem trabalhar no ministério, nem criou raízes no lugar, e já querem fazer. Não, crie raiz. Eu quero declarar no nome de Jesus, se Deus ministrou no seu coração para você estar no nosso ministério, na nossa igreja, passe o que passar, venha o que vier, pode vir vento, fogo, não desanime, permaneça, porque se Deus colocou você aqui, Ele vai te usar aqui. Criar raízes. Infelizmente tem aqueles crentes também que ficam só falando, criticando, falando que o pastor só dá oportunidade para aquele ou para aquela. Ora, por que será? Será que as oportunidades que o pastor não dá não seria por causa da consequência de uma vida enraizada nesse ministério? Respeita as raízes dos outros. Respeita os frutos dos outros. Mas eu também estou enraizado, pastor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Posso falar tudo ou não? Ai, meu Deus do céu. O fato de você ficar contrariado com as oportunidades que o pastor dá, talvez é a prova de que você não está enraizado. Porque se você tivesse enraizado, você não falava mal da igreja, você orava pela igreja. Se você tivesse enraizado, você não falava mal do pastor, você estimava o pastor e falava, ele está na direção, ele está na direção, ele está na direção. Quem está enraizado na igreja fica feliz que os outros já estão produzindo fruto. Deixa eu dar uma dica aqui interessante para você, guarde no seu coração. Celebre os frutos que os outros estão dando, porque vai chegar a sua hora. Coloca Salmo 1, por gentileza. Salmo 1, diz assim o texto. Vou ler aqui, leia aqui. Vamos, chegou ali? Foi. Rapaz, tá ligeiro, hein? Salmo 10. Que é isso, varão? É Salmo 1. Vai lá, Salmo, isso, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores.
Ou ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Por quê? Porque é como árvore, quem medita dia e de noite, quem não fica falando as coisas, quem não fica falando nas costas, quem fica meditando na palavra, né? Gasta tempo com o Senhor, o que acontece? Será como árvore plantada junto a ribeiro, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Eu estou pregando aqui não é para você ficar sem graça, eu estou pregando aqui para que você seja cheio da graça. Para quê? Para produzir muitos frutos nesta igreja, neste lugar. Levanta sua mão e diga: eu recebo. Aleluia, glória a Deus. Quer uma dica para você dar fruto? Ok, você não falou, mas eu vou dar. João 15:5 diz assim a palavra do Senhor, para você dar fruto. Jesus disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. O segredo para você dar muito fruto no tempo certo, na estação certa, na estação própria, sabe qual que é? Permanecer nele. Não adianta começar animado e parar, depois volta animado e parar. Tem que permanecer. Deixa eu te falar, eu quero declarar no nome de Jesus constância na nossa igreja, constância na sua vida, constância. Você não vai parar, não vai desanimar. Pastor, mas o vento está forte. Continue olhando para Jesus. Pastor, a situação está complicada. Continue olhando para Jesus. Por quê? Tem que permanecer constante, porque a hora vai chegar que Deus vai te usar. Você sabe que você está ouvindo uma programação de rádio lá atrás, lá no 2008, 2009, no começo da minha fé, ouvindo programação de rádio de outros pastores, e você pensar assim, ó, um dia eu vou estar lá também pregando a palavra. Gostava muito da programação de rádio do pastor Cristiano Pérez, da Remidos. Aquela voz dele, eu vou falar para você, hein? Que é isso, rapaz? Aquela voz não pode existir não, rapaz. Pastor Cristiano Pérez. Um dia ligaram para ele e falaram para ele o seguinte: viu, o pastor Coutinho fica te imitando lá, hein? Que cara é aquele, sem graça, hein? Ele falou: ele é meu amigo. Eu ouvi aquela programação e falava: um dia eu vou estar no rádio também. Só tem que tomar cuidado na hora que você começar o seu programa e dizer, né? Aqui é o pastor Cristiano, quer dizer, Carlos Coutinho. A minha hora chegou, já não estou mais no rádio, agora só estou na internet. Mas fiquei, se eu não me engano, 4 anos no rádio. Não, e estou ainda, porque tem lá o programa de perguntas e respostas lá que eu estou fazendo. Gente, a cada pergunta que o povo faz, se crente pode ir para a praia, aí me complica, hein? Marcão, o que eu vou responder, cara? Mas eu respondi lá, Deus tem dado a sabedoria. Mas eu quero te dizer que é só permanecer, só continuar, que os frutos vão chegar. O diabo quer que você olhe na vida do outro, ó o outro ali dando mais fruto do que você. Olha, e você é incapaz, você não pode. Não cai. O seu irmão não é o seu inimigo. Quem é seu inimigo é esse diabo que fica falando na sua orelha. Simplesmente diz assim: Senhor, eis aqui o teu servo, faça o teu querer e a tua vontade. Escute uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã: se você está criando raízes, é melhor obedecer a Deus e suportar uns aos outros. Não pense não em sair da igreja procurando outra, achando que isso é a melhor decisão. Não, a melhor decisão é você permanecer no lugar que Deus falou para você ficar. Tá bom, pastor, eu estou convencido de que eu preciso permanecer, tá? Mas me dá uma razão aí, pastor, para eu suportar alguns irmãos da igreja. Te dou. Provérbios 27:17. Olha lá. Como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o seu companheiro. A palavra afiar aqui tem o significado de estar aguçado.
É como um facão bem amolado, que corta bem, corta rápido, corta fácil. O que o texto está dizendo aqui é que você não percebe, você pode não compreender agora, mas o jeito difícil do seu irmão ou da sua irmã da igreja, essa pessoa complicado ou complicada da igreja, ela está te treinando para ser cada vez melhor no reino de Deus. A pessoa que você quer correr dela, fugir dela, ela tem o potencial de treinar você. Por isso que diz, como ferro afia ferro, o seu irmão afia o seu irmão. Deixa eu te falar, às vezes, muitos amigos não conseguem fazer algo extraordinário na sua vida. Às vezes precisa de um, entre aspas, inimigo, para que algo extraordinário aconteça na sua vida. Davi precisou de um Golias para se transformar naquele que mata 10 milhares. O rei. Olha, eu acho que sabendo disso, você ouvindo essa palavra, de que o seu irmão, ainda que chato, ainda que complicado, está te afiando para ser cada vez melhor no reino de Deus, eu vejo pelos olhos da fé você perguntando para mim no final do culto: pastor, me fala qual é o irmão mais chato da igreja que eu quero colar nele. Me fala qual que é o irmão mais complicado da igreja que eu quero colar nele. Porque o seu irmão está treinando você, você nem percebe. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó: receba a palavra. Pode vir que eu falo, né? Quem são os mais... Não. Que vocês são todos gente boa, amém, gente? Uma alegria para mim, meus lindos, né? Eu falo para falar que nem o David Leonardo fala: cadê meus lindos? É só evangelista, pastor não consegue fazer isso não, gente. Pastor sabe o problema de todo mundo, pastor é muita pancada, pastor sobra para ele, pastor não sei o que tem. Aí imagina eu chegando: oi meus lindos, não dá, cara. Você vai tentar fazer oi meu lindo, chega a dar cãibra. Colossenses 3,13, nosso texto base diz: suportem-se uns aos outros. E diz: e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Qual é a segunda coisa que o texto está nos pedindo? Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O que são queixas, pastor Coutinho? Queixas são as mágoas que se guardam após uma ofensa. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não ficamos falando daquilo que fez mal para nós? Isso é mágoa. O que nós não percebemos é que quanto mais nós falamos, mais acendemos aquela situação desagradável. O sentimento desagradável que vivemos no passado, por estarmos falando agora, passamos a viver tudo novamente. Preste bem atenção aqui no que eu vou te dizer aqui, guarde isso no seu coração. A mágoa é prejudicial para a vida do crente. A mágoa prejudica o crente. A mágoa tem a capacidade de estancar o favor de Deus em tua vida. Hebreus 12:15, o texto diz assim, preste bem atenção: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só o que o texto está dizendo: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação. Cuidado com a raiz de amargura.
Cuidado, o texto está dizendo o seguinte, o que nós vemos no texto é o quê? Que a responsabilidade de não se excluir da graça de Deus, de não se excluir do favor de Deus, a responsabilidade é nossa, entendeu isso? Cuide, é por isso que o texto está dizendo, cuidem. Pastor, como que é possível, pastor, me excluir da graça? Ou seja, a graça, o favor de Deus está aqui. O que acontece? Eu me excluo, eu fecho a torneira disso. Como que isso é possível? Segundo o que nós vemos no texto, segundo o que nós lemos aqui nessa palavra, a raiz de amargura, ou seja, a mágoa é um forte candidato para que isso aconteça. É claro que o inimigo não quer que você cresça, é claro que o inimigo não quer que você fique feliz, é claro que o inimigo não quer que você flua na presença de Deus, é claro que o inimigo não quer que você permaneça na igreja, é claro que o inimigo não quer que você prospere, e como ele vai te travar? Às vezes não te trava apresentando o pecado para você, às vezes ele te trava através da mágoa, através da ofensa. E uma coisa interessante aqui, é que o texto diz, usa a palavra raiz, diga comigo, raiz. Olha para quem está do lado e fala, raiz. Por que será, gente? Por que raiz? É porque a raiz, se cuidada, ela pode crescer. Raiz de amargura quer dizer que se ela for cuidada, regada, ela pode crescer. E não vai ser bom você ter uma árvore de amargura no seu coração. O que é bom? É deixar Deus meter a mão e arrancar essa mágoa pela raiz. Se o crente ficar cultivando, meu irmão, minha irmã, a amargura, ela vai se crescendo e vai se tornar cada vez mais forte. Não sei se você está entendendo aqui, nessa noite, mas perdoar não é uma opção. Perdoa se eu quiser. Não, perdoar não é uma opção. Perdoar é uma decisão indispensável que o crente tem que tomar, que o crente tem que fazer. Para quê? Para avançar. Tem coisas que o conhecimento, quantos estão comigo? Estão ouvindo? Tem coisa que o conhecimento te faz romper. Você passa os obstáculos. Tem coisa que a unção derruba os obstáculos. Mas tem situações que o conhecimento não é suficiente para você passar esse obstáculo. Que a unção também não é suficiente para você passar esse obstáculo. Somente o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É perdoando mesmo a outra pessoa não merecendo na sua cabeça, que você consegue passar para a próxima fase. Oh, aleluia. Eu vejo pelos olhos da fé você passando para a próxima fase. Há uma nova fase para a sua vida, minha irmã. E você vai passar assim. Eu não conheço você, eu já te vi aqui, mas eu tenho certeza que essa palavra está entrando no teu coração e vai fazer com que você passe para uma próxima fase. Em nome de Jesus. Eu falei para ela, agora eu falo para toda a igreja, quem quiser receber, que receba. Você vai passar na próxima fase. O inimigo não vai te segurar, não vai te prender no passado. Meu irmão, minha irmã, perdoar não é uma opção. Veja só a pergunta que o apóstolo Pedro fez para o Senhor Jesus, Mateus 18, 21. Olha só o que Pedro falou para Jesus, preste atenção. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? A resposta de Jesus no versículo 22, está aqui? Jesus disse: eu lhe digo,
não até 7, mas até 70 vezes 7. A nossa mentalidade não é a mentalidade do Senhor. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Primeiro que Pedro foi longe demais, porque para o brasileiro até 3 vezes, eu acho que ele perguntaria, né? Até 3 vezes, né? Parece que o 3 para o brasileiro é a coisa, né? Pisou na bola 3 vezes, Pedro ainda pergunta, 7 vezes? Ele fala, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Agora a pergunta que eu faço para você é, será que Jesus está falando que tem que perdoar 490 vezes? Não é isso que Jesus está falando. Embora 70 vezes 7 seja isso, Jesus está dizendo o seguinte, que o perdão deve fluir do seu coração de forma ilimitada. Eu já sei que você daqui a pouco vai começar a chorar, vai dizer, meu Deus, é muita graça que a gente precisa quando nós somos confrontados com a palavra. Como que eu vou ter que liberar, pastor, toda hora? Mas quem disse? Quem disse isso? Jesus. Ele sabe o que está dizendo? Sabe. Quem nos criou? Quem? Jesus é quem? Deus. Façamos o homem. Estava lá o nosso Pai Celestial, o nosso Salvador Jesus e o nosso Consolador Espírito Santo. Numa reunião abençoada. Façamos o homem. Ele nos criou, ele sabe. Quando Jesus fala para perdoar, ele não está dizendo o seguinte, ó, o cara lá você tem que perdoar porque o cara está certo, ou a fulana está certa. Não, ele está dizendo o seguinte, não é quem está certo, quem está errado. A questão que você tem que perdoar, que isso vai ser bênção para você mesmo. Vamos ver outra passagem aqui, ó, Lucas 17:3. Olha só o que Jesus disse. Olha só. Tomem cuidado. Jesus disse, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Versículo 4, Jesus disse, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, Jesus disse, perdoem-lhe. Pai, olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, receba capacitação. É Deus capacitando você, fala para Ele. Ou você acha que Deus lança uma palavra e não te capacita? Se Deus está lançando essa palavra, junto com essa palavra há uma unção capacitadora, há uma graça capacitadora. Foi bom você ter saído da sua casa e ter vindo aqui. Por quê? Porque Deus está te levando para um próximo nível. Em nome de Jesus. Olha o que Jesus disse, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, Jesus diz, perdoem-lhe. Você sabe o que aconteceu quando os discípulos ouviram isso? Você sabe o que aconteceu quando os discípulos ouviram essa palavra de Jesus, irmão Dinei e demais irmãos? Sabe o que os discípulos falaram, irmã Daiana? Olha só o que os discípulos falaram depois disso. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O que é? O que é, Senhor? Até 7 vezes no dia. Se arrepender e vir, perdoe. Oh não, aumenta a nossa fé. É muito legal que colocaram os apóstolos. Os apóstolos. Hoje não tem os apóstolos de hoje, grandes homens, eu sou apóstolo, mas não conseguem perdoar. Você não é grande por causa dos seus feitos, você é grande por causa do coração transformado pela palavra de Deus. Os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé. Uma coisa interessante que eles não falaram, aumenta a nossa fé para expulsar os demônios, aumenta a nossa fé para curar os enfermos, aumenta a nossa fé para multiplicar os pães, aumenta a nossa fé. Não, eles disseram, aumenta a nossa fé para que a gente possa perdoar como o Senhor está falando para perdoar. Está tendo um aumento de fé aqui nesta noite para perdão, em nome de Jesus. Pastor, como que eu terei uma fé assim para perdoar? A resposta sabe onde que está?
no nosso texto base. Incrível que pareça, mas uma fé grande para perdoar está no nosso texto base. Olha lá, 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, a chave, como o Senhor os perdoou. Você só pode dar aquilo que você recebeu. Você só pode perdoar porque Ele te perdoou primeiro. E eu quero fazer algumas perguntas para você aqui. Você merecia o perdão de Deus? Você merecia o perdão de Deus? O que você fez de bom para que Deus amasse você e enviasse a Jesus Cristo? O que você era antes de Jesus vir? O que você fez para Jesus pagar a sua dívida? Quem era o top das galáxias aqui antes de Jesus vir? Quem era o bom? Mas mesmo sendo pobre, miserável, pecador, Ele nos amou, Ele nos perdoou quando nós não merecíamos. Porque se nós recebemos o perdão mesmo não merecendo, por que nós não vamos liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam? Então, da mesma forma que eu fui perdoado, eu vou perdoar. Então eu já falo aqui abertamente. Pode falar mal de mim? Vai, fala. Nas minhas costas não cabe nem faca mais. Tanto, né, irmão Jefferson? Pode falar mal, porque eu vou te perdoar. Sabe por quê? Porque eu quero avançar. Eu quero chegar onde Deus tem para a minha vida cada vez mais. Cada facada que me dá é um azeite que escorre. Inclusive eu vim mergulhado no azeite hoje. Sempre sonhei em fazer isso, falar isso. Ele gosta. Nós não éramos nada, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou. E é por isso que nós conseguimos perdoar. A fé está nisso. Porque Ele nos perdoou, então nós perdoamos. Agora, se Ele nos perdoou e a gente não perdoa, o que acontece? Você não tem coragem de falar não, né? Marcos capítulo 11. Eu vou procurar aqui primeiro, depois eu falo o versículo. Quantos estão recebendo a palavra aqui nessa noite? Aleluia. Ok. Marcos 11, 24. Jesus disse, é Cristo que está dizendo, portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Deixa o texto aí, não muda não. Olha o que Jesus disse. Tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Então você pede já crendo que você já recebeu. E assim vai acontecer. Quem recebe essa palavra? Todo mundo recebe, né? Palavra boa para receber, ou não é? Então quer dizer que eu pedi, manjil? Se eu pedir e eu crer que eu já recebi sem receber, eu vou receber. Não sei se você está pegando aqui, é loucura. Mas é isso, é boa palavra para receber. Boa palavra. Mas agora, você precisa de fé para receber a próxima, aquilo que Jesus está falando. Lucas Medrado gosta, já sabe aonde eu vou chegar. 23:5 diz, olha o que Jesus continua dizendo, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Espera um pouquinho. Quando nós aceitamos Jesus, nós já não fomos perdoados? Então, se já fomos perdoados, então quer dizer o quê? Que se eu não perdoar agora, não vai mudar nada, eu já sou perdoado, já fui perdoado? Não é essa a conta que você tem que fazer. Tanto que Jesus usa uma palavra interessante, o Pai Celestial. Jesus já está falando do comportamento do filho, que já nasceu de novo, que já está dentro da família. Sabe qual é o comportamento? Do crente, que o crente deve perdoar as pessoas para que o Pai perdoe suas transgressões. Porque depois que você aceitou a Jesus, ouçam-me, você vai cometer erros e pecados depois. Vai ou não vai? Eu já cometi um monte.
Ser santo, segundo o texto bíblico, não é, será que eu vou conseguir falar essa palavra? Não é a impecabilidade, não é nunca mais pecar. Quando eu digo que eu sou justo, eu não estou falando que eu nunca peco, eu estou dizendo que eu não estou na prática do pecado. Eu nasci de novo, e a Bíblia diz que eu sou justo. Quando eu estou falando de mim, eu estou falando de você, é para você ter falado glória a Deus. Mas como filho de Deus, eu preciso perdoar. Por quê? Porque como filho de Deus, eu vou errar. E Deus, eu vou precisar do perdão de Deus. Agora, se eu não perdoar o meu irmão, Deus vai reter o seu perdão. Não acredito nisso? Pode acreditar. Próximo versículo. É 26, né? 26. 11:26. Não, esse aí está o 27. Travou, Tom? Travou? Não tem 26 aí? Satanás, com certeza. É o diabo. Vai ter em nome de Jesus aí. Se for o diabo, já vai tirar a mão daí, em nome de Jesus. Foi? Ah, Satanás já pegou fogo nele, né? Jesus disse: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Meu Deus, cadê o Tony? Vai, Tony. Meu Deus. Se o crente não perdoa, o crente tem que perdoar. Não tem jeito. Nossa, pastor, que chato. Mas isso é bênção para você, porque assim você vai acessar o novo de Deus. Assim você vai acessar as coisas boas que Deus tem para você. Deixa eu falar, vamos suportar uns aos outros. Vamos perdoar as queixas uns contra os outros. E não é porque sabendo disso também que você vai ficar forçando a barra do seu irmão também. Não seja chato, pelo amor de Deus. Transforme a mente, muda a mente. O pastor pregou no domingo que as pessoas têm que me perdoar. E fica forçando a barra da igreja, dos irmãos. Seja homem transformado, seja mulher transformada pela palavra de Deus. Quantos recebem essa palavra aqui? Fala, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra. Eu prego aqui, sabe para quê? Eu prego aqui para que você flua na presença de Deus. Eu prego aqui para que você ande em prosperidade, em bem-estar, ande na bênção de Deus. Eu prego aqui para que você acesse o que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a minha vida, pastor? Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável. Amém, gente? Fique em pé, aplaudindo a Jesus bem forte.